E agora nessa aula vamos partir para a parte dos relatórios e ver alguns reportes de Open Redirect e os seus valores. E aqui a gente tem um exemplo de um relatório de Open Redirect reportado pelo HackerOne. E nesse exemplo aqui a gente tem $100 como recompensa, em uma falha baixa. E a prova de conceito desse relatório, ela mostra um URL aqui que tem como um parâmetro aqui a URL que vai ser redirecionado. E nesse exemplo, ele troca o site para bing.com, e ele vai ser redirecionado para o bing.com, sendo que a URL original era sem hash. E depois dele reportar, eles classificaram essa falha como baixa e deram o prêmio de $100 para ele. E aqui a gente também tem um outro exemplo de um Open Redirect, de um report, só que esse deu $50. Mas mesmo assim, eles deram o bounty de $50. E aqui a gente tem a explicação e a URL que estava sendo redirecionada. Então aqui a gente teria o redirecionamento da URL. E ele também colocou uma prova de conceito aqui de um vídeo mostrando o redirecionamento. Então nesse exemplo, ele pega a URL que está no notepad dele e cola no navegador. E o site original é o UniqueRN. E após que ele cola essa variável no navegador dele e dá Enter, ele vai ser redirecionado para esse site aí que ele fez, chamado localdomain.pw. E assim ele demonstra que essa URL que estava naquele UniqueRN foi redirecionada para esse local domain. E um outro exemplo de Open Redirect é esse aqui, que também foi categorizado como baixo, que foi reportado para esse site aqui chamado Omisse, e ele deu $100 de recompensa. Então aqui a gente tem outro exemplo aqui de um site que pode ser trocado. Um outro exemplo aqui é de um redirecionamento que ele foi colocado como informativo, porque o site ele não quis categorizar ele como uma falha muito grave e colocou como informativo. Então, como essa é uma falha bem baixa, pode ser que eles deem uma recompensa de $100, $50, e também pode ser que eles coloquem como informativo. Já depende do tamanho do site e da forma que eles tratam essas vulnerabilidades. E aqui a gente tem um outro relatório para demonstrar que depende do tamanho do site, de vários quesitos. A gente tem um relatório de Open Redirect na NordVPN, que é um site bem famoso, que ele deu $500 de recompensa, quase R$ 2.000, e a falha foi categorizada como média. E vendo o relatório dele, ele mostra que esse site de suporte da NordVPN, ele consegue redirecionar para esse google.com. E ele colocou de uma forma diferenciada, porque foi um Open Redirect que não foi feito em um parâmetro, e sim em um diretório. E uma coisa legal que ele fez aqui também, que pode ter até aumentado o valor da falha, é que ele colocou o código vulnerável que foi do site. Então esse código que ele colocou aqui, ele faz o redirecionamento para essa URL insegura. Então, por ele ter falado para os desenvolvedores qual era a parte do código que estava errada, pode ter aumentado esse tamanho do bounty também, levando ele a receber uma recompensa de $500. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nela a gente viu sobre a falha de Open Redirect e como que a gente explora ela e alguns exemplos de relatório. Então, até a próxima aula e falou!